Declaro aberta a sessão extraordinária do dia 19 de fevereiro de 2019. Solicito a assessoria de comunicação, na pessoa da senhora Helenise Minella, para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da Casa. Boa tarde a todos. Passamos a fazer a leitura das correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo pedido de providência, solicitando que seja verificado um possível vazamento ou irregularidade na rede de esgoto existente na Rua Silveira Martins, próximo ao número 478, no centro. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de informação formulado pelo vereador Mauro Deluc Schiller, do PSB, e protocolado por esta Casa sob o número 33/2019. Assunto: que sejam encaminhadas à Câmara Municipal informações sobre os valores gastos anualmente pelo Executivo com publicidade e propaganda, todas as ações de comunicação destinadas a divulgar e a promover atos de serviços, obras, projetos e produtos da administração pública, direta e indireta. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de informação, formulado pelo vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB, e protocolado por esta Casa sob o número 34/2019. Assunto: que seja encaminhada a esta Casa uma cópia do contrato de coleta de resíduos firmado entre o município de Vacaria e a empresa Serrana Engenharia. Eram estas as correspondências, presidente. Gostaria de cumprimentar a doutora Ivanete Bastos de Andrade, desejar boas-vindas à Vacaria, doutora, que está fazendo um trabalho no Jardim dos Pampas lá, está desde o mês de dezembro aqui, veio de Florianópolis, desejar boas-vindas, seja bem-vinda à Vacaria. E com relação a qualquer assunto, doutora, que tenhamos relacionados à saúde, até já conversei com alguns membros das algumas comissões, o vereador André, depois conversarei com o presidente da Comissão de Saúde, para que a senhora seja chamada para dar as boas-vindas e ter alguns esclarecimentos com relação aos trabalhos, tanto da Secretaria da Saúde quanto os trabalhos legislativos, tá certo? De antemão, muito bem-vinda e faça um bom, tenho certeza que fará um bom trabalho aqui e, com certeza, sempre lembrada pela nossa comunidade, que é muito acolhedora aqui com os profissionais que chegam desta área. Seja bem-vinda. No grande expediente, liderança do PTB, vereador Marcos. Sem problema, presidente. Então, eu chamo a liderança do PT, vereadora Selmari. Muito boa tarde, senhor presidente, colegas, as pessoas que se encontram nessa casa, os que nos acompanham pelos meios de comunicação. Já vamos pedindo desculpa pelo atraso. Estávamos na Comissão de Saúde, atendendo algumas pessoas com algumas questões, algumas reclamações sobre atendimentos. E também, agora, por último, estávamos escutando a senhora secretária e também as pessoas, né, que respondem pelo SAMU. Então, né, são questões que a população traz, né, até a nossa comissão, e nós, né, enquanto representantes públicos, estamos aqui para também escutar as pessoas. Como também nós escutamos as pessoas que trazem as reclamações, a gente também chama as pessoas responsáveis pelo serviço público, pela pasta, né, daí chamamos a secretária, para que a gente também pudesse estar repassando para a secretária essas questões, para que a gente também possa dar um retorno para as pessoas a respeito dessas questões que chegaram até nós. E uma das questões que chegou, nela atrás, os questionamentos sobre, né, os atendimentos, e principalmente quando temos médicos, né, em licença gestante, e a reposição deste médico, para que as pessoas, né, que vão até o posto, elas possam serem atendidas. A semana passada, né, chegou até nós reclamações de pessoas idosas que ficaram, né, em filas por bastante tempo,
e que depois, né, quando chegaram, né, para pegar a ficha, elas foram informadas que a médica estava em licença, então elas não foram atendidas. Então a gente traz, né, essa situação, repassamos para a secretária também, né, esse pedido de informação, para também ver como que a secretaria vai estar resolvendo essa situação. Como também, né, escutamos outras pessoas sobre, né, o que a gente já vem ouvindo desde que chegou aqui, o atendimento, né, referente ao hospital. Então, tem algumas questões ali também, e a gente, né, vamos estar, enquanto comissão, encaminhando, para que depois a gente possa, quando tenha as respostas, nós poder informar as pessoas que nos procuram em nossa comissão. Então, esses são, né, alguns dos acontecimentos enquanto comissão. Muito obrigada. Devido aos compromissos, então, vou reaver o tempo da liderança do governo não se encontra. Liderança de oposição, vereador Fernando. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas, todas as pessoas que estão no plenário e quem acompanha também pela internet. Também peço escusas por estarmos ausentes no início da sessão, mas foi por essas questões aí, todas que a vereadora Selmari relatou. Queria registrar aqui, senhor presidente, que a ação da nossa Comissão de Saúde, Educação, Desenvolvimento, Agropecuária, enfim, acho que de nomenclatura é a maior, né, e que envolve tantas demandas, né, a gente pretende fazer isso que fizemos hoje. Hoje a gente recebeu o Departamento Municipal de Trânsito, os transportadores escolares, pessoas com reclamação da saúde, também do transporte. Também recebemos a Secretaria da Saúde, representante do SAMU, representante da UPA, certo? Então, por que a gente está fazendo essa ação assim de prontamente encaminhar, não só através dos pedidos de providência, de informação, a gente está falando diretamente com as pessoas dos setores, porque a gente quer aquilo que a gente não teve lá no início, né? E particularmente não tem até agora, que é o diálogo com o executivo. A gente está proporcionando esse diálogo com o executivo, trazendo os representantes de cada secretaria, de cada setor, para que eles nos forneçam essas respostas, né, que a gente tem que dar para a comunidade. Lembro-me que em março, abril do primeiro ano dessa atual gestão, fui 3 vezes até o prefeito municipal tentar uma agenda, sendo eu vereador, não por isso, mas sou um representante público, tentar falar com ele, encaminhar estas demandas, e eu não tive êxito nenhum. Um vereador não conseguiu falar com o prefeito da cidade, né? Logrei êxito na 3ª vez que fui até a prefeitura, quando estava a porta do vice-prefeito aberta, e então, por ter digamos, um conhecimento, uma amizade com o seu Renato Reck, né, com o vice-prefeito, então ele me cumprimentou e eu pude entregar aquele calhamaço de pedidos e reivindicações. Então, essa evidência que eu trago dessa falta de diálogo apresentada pelo executivo, essa truculência inicial que se teve, e que, no meu caso, ainda continua, né? O que a gente está fazendo? Batendo com a mesma tecla, batendo na mesma moeda? Não. Quando a gente acha alguma coisa errada, a gente tenta não repetir isso. Mas também não vou chamar o prefeito aqui, porque já tentei falar com ele várias vezes no início, né? Então, ele não quer uma conversa com aquelas pessoas que eu represento. Logo, eu tenho que ir naquelas pessoas que representam as secretarias e se esforçam e têm boas intenções. Agora tivemos uma conversa até rápida, por causa do tempo, com a secretária da Saúde e suas colegas que estavam e estão aqui também, para esclarecer algumas coisas, para nos dar um norteamento de como nós
nos comunicar e, acima de tudo, não só levar essas reclamações aqui, que eu tenho em 2 folhas aqui, de demandas e reclamações, mas também ver de que forma nós podemos auxiliar, de que forma os vereadores podem também auxiliar. Daqui a pouco eu estou encaminhando uma emenda impositiva para cirurgia ortopédica, a secretaria aceita, mas nesse determinado momento é necessário que ela seja transferida para outra situação. Então foi isso que fizemos hoje à tarde, né? A partir das 4 horas a gente teve uma ampla reunião na sala de comissões, né? Recebemos várias pessoas e vários setores da prefeitura também. A gente está dando voz para a comunidade, como é o nosso compromisso, mas também está dando vez para o executivo para que ele possa se manifestar, fazendo totalmente diferente do que foi feito com nós, vereadores da oposição, desde o primeiro dia que estamos aqui. Obrigado, senhor presidente. Agora, então, vereador Marcos Lima. Presidente Douglas, demais colegas, meus pares, as pessoas que se encontram conosco aqui no plenário e também que nos acompanham pela internet. Presidente, quero, antes de entrar no assunto das doações dos terrenos, eu quero fazer uma retificação aqui de uma fala que eu fiz ontem, mas não foi na maldade, foi realmente por falta de informação correta. Ontem eu falei aqui que teve um empresário na cidade que estava tentando, ou tinha tentado, também adquirir um terreno desses que a prefeitura teve, e houve uma negativa, ou uma demora, melhor dizer assim, não houve um interesse até para auxiliar esse empresário, a questão documental, para que isso concretizasse. E a minha fala ontem transpareceu que foi nesse governo, não foi no outro governo. Então, só fazer essa retificação e ser justo. Não foi agora o secretário Mário, foi na outra gestão ainda que houve essa demora a esse empresário nosso vacariano. Então, estamos retificando aqui, tirando a culpa de quem realmente não foi do colega Mário. Presidente, na reunião que estive presente com a Vossa Excelência e demais colegas vereadores, que recebemos 2 empresários, um que está chegando na cidade agora e o outro que já é vacariano, referente a doações dos terrenos. Pois bem, muitas colocações que foram feitas lá por parte dos empresários, eles têm razão, têm fundamento, mas também nós argumentamos para eles uma outra parte que também chega aqui na casa. Por um exemplo, a questão do terreno, o doutor Joaquim aqui levantou na reunião ontem, também aqui na tribuna, que no momento que faz o calçamento na frente onde está sendo ganho o terreno, aí não é contrapartida, aí eles estão fazendo um benefício para eles mesmos. O secretário argumentou que, como vai ser calçada toda a rua, que vai pegar de uma ponta a outra e ser toda ela calçada, iria valorizar os terrenos da prefeitura. Bom, isso também é um fato, só que a prefeitura não vende e não compra terreno. Ela não é esse o objetivo da prefeitura. A prefeitura, o objetivo dela é trazer condições melhores para a população. Então, nós poderíamos, como bem disse aqui o doutor Joaquim, investir esses recursos ou calçamento em outro local para uma comunidade que não tenha condições de fazer o calçamento. Referente à questão da doação para um empresário, nós argumentamos com ele, eu acho que ele também entendeu, que é um pouco complexo nós fazermos uma doação de um terreno ao lado de um cartório que vários despachantes assim prestam serviço, fazer para um só. Ele concordou, pelo menos, com as nossas colocações, porque os outros despachantes também se dão o direito de também ganhar um terreno lá da prefeitura. E como não é esse o objetivo, nós colocamos, então, ali na reunião,
que as comissões agora pertinentes que vai passar, colega André, por que não nós não trabalharmos, então, fazer um espaço maior lá, uma espécie de galeria, e levar todos os despachantes para lá? Bom, aí nós estamos sendo justos. Ou faz para um, ou faz para todos. Ou se doa para um, se doa para todos. Não pode ter uma distinção. E até a gente entendeu, o empresário colocou que ele não fez no intuito também de se beneficiar. Ele fez para levar também lá, ele tem o posto do Banrisul, tem outros fatores que a gente entende e acha louvável. Agora, não podemos centralizar para um só. Quando a gente falou aqui num regramento, caro presidente, é para a gente não ficar nessa saia justa. Porque se a gente não fizer a doação, a gente fica amarrado, mas foi doado para o fulano de tal, porque aquele era rico, aquele tem mais poder aquisitivo, eu sou empresário menor, não tenho direito. Se a gente doa para um só, os outros da categoria fazem a pressão aqui na casa, que também querem um terreno, e aí não cabe todo mundo. Não temos para todos. Então, esse regramento vem para criar uma justiça social e, principalmente, deixar os colegas vereadores e também o executivo com mais segurança para poder votar esses projetos que se avizinham e se apresentam aqui na casa. Obrigado, presidente Douglas. Liderança do PDT, vereador Grajetin. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Senhor presidente, prezados colegas, pessoas que estão assistindo, a colega médica do Jardim dos Pampas, seja bem-vinda, e que esta estada em Vacaria seja longa. Então, gostaria também de voltar a falar sobre a doação. Essa doação, hoje, pelo menos para aquelas pessoas que eu estou ouvindo, ela não está de acordo com as demais doações quase que foram feitas. Porque são um chefe de um cartório que é concursado. Não sei se ele, como concursado, eu esqueci de perguntá-lo, se ele tem ordenado do Estado, porque ele é um funcionário do Estado. Mas, cartório, ele falou que o cartório de registro civil vamos dizer, o primo pobre. Mas o primo pobre, em relação à população, em relação às demais pessoas da cidade, é um primo rico. Porque tem isenções, mas certamente não é nenhuma, é uma pequena parte daquilo que eles arrecadam. Por isso que a gente tem que pensar, a gente tem que analisar, e volto a frisar, e hoje ainda mais com mais ênfase. Lá o secretário falou que não tem nenhuma casa em todo aquele quarteirão que vai ser calçado. Então, esse calçamento fica exclusivamente para essas dois proprietários, se é que for aprovado, enquanto que a população mais carente dos bairros vão continuar ao barro. E com isso, se nós conseguíssemos pelo menos fazer com que esses metros de calçamento, que não são muito poucos, fosse feito numa rua de determinado bairro, quantas pessoas seriam beneficiadas? Então, por isso, nós temos que analisar muito bem, porque são coisas do município, é um patrimônio do município que está sendo doado, e tem mais. Falaram que se vai valorizar os terrenos. Município não é imobiliária. Município não tem que valorizar ou não valorizar. Os terrenos do município são para eventuais situações e não para a venda de terreno. Então, o município
é para o progresso, os terrenos são para beneficiar as pessoas e não um comércio de imóveis. Obrigado. Liderança do PP, vereador Marcelo. Senhor presidente, boa tarde aos demais colegas, as pessoas que estão nessa casa, as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara. Pegando essa mesma linha de raciocínio para continuar um pouquinho nesse assunto, que participei também da reunião, juntamente com as duas pessoas interessadas nessas áreas, e eu concordo, vem de encontro também com as falas que nós iniciamos ontem, que nós precisamos sim ter um regramento, e daqui a pouco, dentro desse regramento, uma espécie aí de checklist que contemple alguns pontos para que tenha uma melhor determinação e uma melhor assertividade de doações de áreas, principalmente nessa questão voltada às empresas ou desenvolvimento de negócios. Como eu venho reiteradamente falando aqui, eu não sou contra o desenvolvimento, muito pelo contrário, eu sou um fomentador dessa questão de mais emprego, de mais renda, de dar oportunidade para que nós tenhamos novos negócios dentro do município, porque automaticamente, quando se desenvolve algo, tu está proporcionando, que é a principal contrapartida que eu vejo de todas, é a geração de emprego, que quando tu gera emprego numa comunidade, automaticamente tu está prestando para ela também a oportunidade de uma melhor qualidade de vida, porque tu está dando dignidade para essa pessoa que muitas vezes não tem como se sustentar por não ter onde trabalhar. E a gente sabe quanto está difícil conseguir emprego em nossa cidade, na nossa região. Sabemos quantas pessoas estão desempregadas. Quem tem um pouquinho de contato com empresários sabe a quantidade de currículos que essas empresas recebem. E nós, nos nossos gabinetes também, muitas pessoas vêm procurar para que a gente possa dar auxílio de encaminhamento em alguma empresa, algum contato, ou até para elaborar o próprio currículo para que ela possa estar distribuindo dentre as empresas locais. Então é importante, sim, nós sermos fomentadores do desenvolvimento econômico, fomentadores de abertura de novos negócios, novas empresas, e como eu tenho falado, eu sou suspeito porque eu sou um defensor da causa, até pela minha formação em administração, que busca o desenvolvimento. Claro que isso não quer dizer que nós temos que aceitar tudo de qualquer forma. Aí entra o conceito que o colega Marcos falou anteriormente, falou ontem também, que eu acho que nós temos que pensar em algo, que é esse regramento, essa forma de como conduzir os pedidos que vêm até essa casa de áreas para a construção e elaboração de novos negócios. E aí é uma forma de checklist, enfim, nós temos que pensar, sim, em alguma coisa que fique mais justos e que a gente não acabe cometendo algum erro pela vontade só de desenvolver e de tentar, na verdade, desenvolver novos negócios. E aproveitando um pouquinho do restante do tempo, falar que ontem estive juntamente com o secretário de Planejamento, com uma reunião com o nosso bispo, o Dom Silvio, para respeito de algumas ações que estamos visualizando aqui para o nosso município, e uma das causas que ele é muito preocupado, inclusive ele falou em uma das reuniões que esteve nessa casa, que é uma questão social importante, que é a questão da reciclagem, que é a questão dos catadores. Ele quer se envolver com essa questão aqui em Vacaria, por já fazer parte da rotina dele, da vida dele, onde ele estava anteriormente. Então, e agora está para surgir, tem um empresário querendo investir realmente de uma forma mais efetiva, numa reciclagem com um padrão, digamos assim, com um conceito melhor, e nós estamos, para os próximos dias, marcaram algumas reuniões com algumas pessoas interessadas, e ele é uma das pessoas que quer se envolver com a causa, e ele acha, e é um entendimento nosso também, que isso acabou casando o pensamento, que é uma profissão que todos os municípios deveriam ter,
porque a gente sabe quanto o lixo hoje causa de transtorno e, ao mesmo tempo, quanto ele pode oportunizar também de emprego e de novos negócios através do próprio lixo. Então, são ações que no futuro a gente vai ter também, um futuro, para finalizar, presidente, no futuro de curto prazo, algumas novidades bem legais nessa área da questão de reciclagem em catadores. Liderança do PSB, vereador Osvaldo. Muito obrigado, presidente, os colegas, cumprimento a todos que estão aqui, nos acompanham. Pegando um gancho nessa fala do Marcelo, também a gente recebeu o Daladier semana passada no gabinete a respeito de um plano que o município carece ainda para a questão da coleta seletiva e das garantias que se precisam na questão previdenciária dos catadores também, para se ter uma regularização, até porque o catador hoje já é uma profissão reconhecida e precisa ter os seus direitos todos recolhidos. Importante que a gente faça esses debates no sentido de ter uma construção junto com eles de uma forma que fique bom para toda a sociedade, não apenas a gente passar aquilo que talvez erradamente algumas pessoas consideram como problema, passar para frente. Então, acho que é importante que a gente faça esse debate. Presidente, eu preciso hoje também, assim como fez o colega Marcos, preciso fazer uma correção numa fala minha e peço ao nosso departamento de comunicação para que leve também essa correção aos veículos de comunicação sobre uma fala minha ontem aqui na tribuna a respeito do serviço prestado pela Transfátima junto aos alunos do Instituto Federal. Hoje, ao meio-dia, eu e o Danilo embarcamos junto com os estudantes aqui no terminal ao lado do hospital e fomos com eles até o Instituto Federal. Aquelas situações que aconteciam do ano passado, nós temos ônibus superlotados com 80, 90 estudantes, ao menos nesse começo de ano não estão acontecendo, né? Então estão indo 2 ônibus para atender o Instituto Federal, cumprindo os horários acordados com a direção do Instituto Federal, e isso nos deixa bastante satisfeitos de início, porque vem atendendo uma demanda que nós já estávamos batalhando praticamente desde o começo dos nossos mandatos, que era oferecer aos estudantes do Instituto Federal melhores condições de transporte. E isso, de início, a Transfátima está fazendo. Então, como ontem eu havia dito que havia algumas reclamações, e de fato existem essas reclamações, mas apenas para me corrigir que ela não é mais sobre a quantidade de estudantes, porque a quantidade, a princípio, está equalizada com esses 2 ônibus que estão sendo disponibilizados. Uma questão, sim, que os pais estão levantando, que nós vamos precisar debater com a Transfátima e construir uma solução, é a questão de rotas, daqui a pouco, para que eles possam ficar o mais próximo possível das suas residências, porque agora, que é verão, que o tempo está firme, isso não é problema. Problema isso vai se tornar quando chegar o inverno, quando chegar o tempo frio, quando chegar as chuvas, onde você deixar um estudante muito longe da sua casa, acaba se tornando um problema. Lembrando que a maioria desses estudantes, especialmente amanhã e tarde, para não dizer que são todos, são menores de idade e, portanto, não têm carteira de motorista. Então, eles dependem desse transporte para ir e voltar do Instituto Federal. Então, quero fazer essa correção na informação que passei ontem, para que a gente também possa melhor informar a comunidade sobre aquilo que está sendo feito. Obrigado, presidente. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Também queria colocar minha opinião sobre a doações de terreno. Eu também sigo a mesma linha do vereador Marcos e do Dr. Joaquim. Acho que a gente tem que pensar muito bem, porque se tu vai dar um terreno para um despachante, temos vários na cidade, eu acho que isso é muito injusto. E também queria colocar minha indignação, minha revolta, que a semana passada uma criança aqui em Vacaria foi espancada violentamente, que assim, ó, das fotos que a gente vê, a gente fica imaginando o quanto essa criança foi espancada para ficar daquele estado. Assim, um pai e uma mãe fazer isso com uma criança de 4 anos, não dá nem para chamar de animal, porque os animais não fazem isso para os filhotes, eles protegem os filhos. É muita indignação mesmo. E uma mãe vê um pai batendo, se ela não ajudou a bater, por que ela não socorreu a criança? Se for eu no meu caso, nem que eu apanhe junto, mas eu não deixo fazer isso com a criança, dizer que caiu, mas pelo amor de Deus, olha, muito dó desse anjo mesmo. Também das violências das mulheres, todo dia a gente escuta no rádio, todo dia tem mulher apanhando aqui em Vacaria. E
para falar também daquela mulher que apanhou por 4 horas lá no Rio de Janeiro. Que absurdo. É uma covardia mesmo. E a gente não é muito longe. Aqui em Vacaria, todo dia a gente escuta no rádio, todo dia tem mulher sendo violentada. É só para fazer essa a minha revolta, deixar aqui a minha indignação. Obrigada. Realmente, vereadora, é revoltante. Isso são alguns fatos que a gente ouve, né? Porém, infelizmente, quantos não são noticiados, quanto as próprias famílias. Concordo plenamente com Vossa Excelência quando diz que como que um familiar permite tal ato, né? Então, na verdade, realmente lastimável. Vi a situação, acompanhei também. E ela quis proteger ainda o companheiro, né? Acompanhei também um pouco desse fato, dessa criança aqui, e realmente é inadmissível, enquanto as leis não forem... imaginando o quanto que eles não bateram naquela as leis criança não forem por mais ser. punitivas, infelizmente, temos que chegar a esse consenso que essas situações são situações realmente que você está ali com uma... E daí eu imagino a cabeça da criança sair do âmbito do pai e da mãe, porque por mais que eles fizeram isso com ela é a família dela, é com quem ela cresceu. Aí vai para um abrigo, para um ambiente que ela nunca viu, as pessoas que ela não conhece. Imagine a cabecinha dessa coitadinha dessa criança. Você tem um ser vulnerável ali. Eu que agora sou pai, vereadora, realmente sabe, chega a emocionar a gente nessas situações. Realmente é algo inadmissível. Nas pessoais, vereador Mauro. Senhor presidente, colegas vereadores, quero desejar uma boa tarde a todos os colegas. Complementando então o que os colegas citaram a respeito dessa reunião a qual nós tivemos sobre as doações de terrenos ao cartório e também ao despachante, eu peço a atenção dos colegas porque nós temos que ter bastante atenção. Nós somos eleitos pelo povo e nós não podemos votar a favor ou contra algum projeto em prol de benefício de algum conhecido ou algum amigo. Nós temos que pensar justamente no macro, na política macro para toda a população. Não tenho opinião formada 100% ainda, já tenho algumas opiniões a respeito, porém acredito que, principalmente no despachante, nós temos que ter cuidado, pois nós podemos acabar abrindo um monopólio. O CRVA, ficando ao lado de apenas um despachante, acaba, querendo ou não, fazendo com que os outros despachantes se sintam prejudicados. Então, eu, como presidente da Comissão de Planejamento Urbano, a qual presido ao lado dos colegas Dr. Joaquim, o vereador Graziotin e o vereador Moacir, vamos chamar todos os despachantes. Eu estava lendo no site do Detran que são aproximadamente 8 despachantes em Vacaria, para, seguindo também a opinião do colega Marcos, quem sabe, fazer então uma galeria para que todos não se sintam prejudicados, né? Para então não criar um monopólio em Vacaria e acabando por prejudicar os outros concorrentes, digamos. No mais era isso. Muito obrigado. Mais algum colega gostaria de usar as pessoais? Vereador Aldo, 5 minutos. Senhor presidente, demais colegas, também quero cumprimentar a assistência que está aí. Quero cumprimentar meu primo e seja bem-vindo aí, o Nego, aí, né? Que aí construiu a vida através da agricultura, né, Nego? E hoje está aí, graças a Deus, na cidade, porque a agricultura, vereador Marcos, é o exemplo que eu sigo do meu primo. Hoje o governo federal, o estadual, não dá subsídios para que o agricultor comece e fique aí aquele trabalho no sítio, na agricultura, vereadora Selmari. Hoje o Marcos também adquiriu aí um pedaço de terra e sabe quanto é difícil o agricultor permanecer. E os grandes culpados hoje são, tá? Vamos começar aí pelos órgãos que fiscalizam. Hoje o agricultor, vereadora Selmari, ele vê o pinheirinho cortando, lá pequenininho, vai lá e corta para não se prejudicar no futuro. Porque hoje o agricultor não é dono do que tem. O agricultor não pode cortar um pinheirinho, não corta com aquele pinheiro macho, tem um capão só de pinheiro macho, que a FEPAM lá poderia, os órgãos que competem lá, poderia liberar para ele arrumar sua casinha, mas não pode. Hoje, o vereador Oswaldo já falou um tempo atrás aqui, e bem falar, sobre os abijatos, né? Hoje o agricultor não pode tirar um pinhão para comer, não pode trazer um pinhão para a cidade, não pode trazer 1 litro de leite, não pode trazer o seu queijo, mas o bandido pode ir lá, arrombar a sua casa, levar... É o caso do Bela Vista, né, Nego? Aí 80% lá, onde que é a localidade do meu primo, lá já foram assaltados, a vereadora Selmari. E daí pode.
Eu fico tão indignado que daí trazem os leitão, trazem porco, trazem os queijos dos agricultores, e daí ninguém vê. Então, as leis têm que mudar, sim, para que o agricultor... E tem um caso, vereadora Selmari, que o pai se desgostou tanto e veio embora. Veio para um bairro X aqui, vereador Oswaldo. E lá o rapaz já tinha 16 anos. Aí, criado no sítio, os colegas começaram a falar mal, vereador Papado. Ah, mas tu não tem tênis, tá? Fuma isso aqui para tu se acalmar. Começaram dando maconha para ele. Hoje o guri está viciado na pedra. Um guri que trabalhou no sítio até 16 anos, aí, 17 anos. Então, os órgãos federais, meu senhor presidente, têm que dar mais subsídios, mais incentivo para que os agricultores... Eu me lembro no passado, nego, lá no próprio Bela Vista, né, que nós tinha lá, né, o meu falecido pai fazia as roças, o teu pai também, no banhado. Hoje, se o agricultor parar e plantar perto do banhado, é notificado. Teve o agricultor que foi notificado aí em 100 mil reais, vereador Oswaldo. 100 mil reais. E daí por que eles não notificam, então, as pessoas que banham de avião nossa bacia de captação, onde que Vacaria está em primeiro lugar nos casos de oncologia? Vacaria está tomado, as pessoas estão tomadas de câncer e ninguém faz nada. Cadê os órgãos fiscalizadores, vereadora Selmari? Eu fui pessoalmente em Caxias, pedi um estudo para ver o que está acontecendo para que esses grandes números de câncer, doutor Joaquim, no nosso município, ninguém faz nada. Mas o agricultor está lá, está sendo penalizado, o agricultor, se abrir um banhado, é penalizado. Então, é muito difícil hoje aqui. O próprio governo hoje quer prejudicar. E o pessoal vem embora para quê? Acaba vendendo hoje e está virando, hoje até vi a palavra de monopólio, né? Está virando um monopólio, porque os grandes estão comprando a de barbadas aí. Uma área aqui na Fazenda Estrela, teve um senhor hoje que vale R$ 1.500, o grande, um grande empresário lá, um grande plantador, a vereadora Rita ofereceu R$ 300 para ele. R$ 300, quer R$ 300 o hectare? Eu vou te dar R$ 300. Olha, R$ 300. Não dá uma ovelha que o agricultor cria, nego. Então, assim, ó, falta muito do governo federal, governo estadual, apoiar essas pessoas. Eu também estava ouvindo a questão aqui, doutor Joaquim, sobre essas empresas que querem se estabelecer, né? Eu até sugeria, vereador Marcos, aqui, então, eu vou fazer uma emenda, que seja feita a contrapartida dessas empresas aqui, que estão pedindo aqui, que seja feito, eu não sou de acordo que seja colocado em bairro. Tá? O bairro precisa? Precisa. Mas se nós colocar no bairro, vai dar discordância nesta casa. Por que foi feito, então, o bairro não foi feito no outro? Isso nós vamos ouvir. Então, que faça um Instituto Federal. Que faça um pedaço desses valores que essas duas empresas têm que doar, que seja feito no Instituto Federal. Onde que o vereador Oswaldo tem acompanhado a péssima estrada que está lá e não adianta. Pode arrumar que volta de novo. A solução, então, que eles troquem essa contrapartida deles e que façam esse valor que eles têm que dar, seja feito o asfalto na estrada que vai para o Instituto Federal. Nas explicações pessoais, vereadora Rita. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, só para ilustrar a questão da doação de terreno, em 1998, quando eu comecei a lida com a cachorrada e a questão da proteção animal, eu fiquei de 1998 a 2006 para conseguir uma área em regime de comodato para construir o canil da então Amigo do Bicho, que é essa área que está lá hoje. Então, eu não era política, nem me passava pela cabeça ser vereadora naquele tempo. Ia e vinha a prefeitura, muitas vezes chorando, porque eu já estava com uns 200 cães na minha casa. E assim, hoje, eu estando aqui nessa casa, eu vejo com tanta facilidade que se passa terreno para cá, que se passa terreno para lá. E eu sofri tanto naquela época para conseguir a dita da área, e que depois eu fiquei lá ainda presidente por 2 anos, e a minha vice me puxou o tapete, digamos assim. Então, hoje, estando dentro dessa casa, eu vejo como é difícil. E tínhamos também como é fácil. E nós tínhamos o Rocão, que era presidente dessa casa, e a gente esteve aqui com o promotor, o doutor Luiz Augusto, já naquela época, buscando recursos nessa casa para se construir, para se ter uma área para os cães. E a gente teve uma reunião depois de uma sessão e todos os membros dessa casa deram a negativa. Então, hoje, a gente vê como tramita fácil, e naquela época a peleia foi feia, e eu fiquei 8 anos indo e vindo ao Executivo, comecei na época do mesário, para conseguir esse terreno. Né? Então, só para ilustrar, só para contar essa história. Sem mais, obrigado. Nas explicações pessoais, vereador André.
Obrigado, presidente Douglas. Gostaria de saudar aqui os colegas, todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, em especial a nossa doutora Ivanete, que veio de Florianópolis para atender a nossa comunidade aqui em Vacaria, principalmente a comunidade do Jardim dos Pampas. Seja muito bem-vinda, doutora. Tenho certeza que a comunidade de Vacaria certamente irá apoiá-la e muito no desenvolvimento do seu trabalho aqui em Vacaria. Já aproveitando, senhor presidente, que estamos falando em saúde, eu ouvi, através das rádios, que estaria normalizada a questão dos medicamentos, que as pessoas, quando são consultadas, doutora, lá no posto de saúde, elas têm que descer até o centro de distribuição, que hoje está localizado lá no postão, lá na Secretaria da Saúde. E, por muitas vezes, as pessoas nos procuram por não ter aquele remédio que é receitado lá no posto de saúde, lá na secretaria, lá na farmácia do município. Então, esperamos que realmente esteja normalizado isto, doutora, porque realmente é frustrante a doutora receitar um remédio para um paciente que precisa realmente daquela medicação e chegar lá e dar com a porta na cara e não ter aquele remédio que essa pessoa tanto precisa, que por muitas vezes elas vêm do Jardim dos Pampas, elas vêm lá do Barcelos, então elas vêm de localidades que são distantes, são pessoas humildes, são pessoas que têm que pegar ônibus e acabam chegando até a secretaria, até a farmácia do município e não encontra esse medicamento. Então, já que nós estamos falando em saúde pública, nós também pedimos essa atenção especial na questão dos medicamentos que rotineiramente a gente recebe aqui nos nossos gabinetes esta reclamação de não ter os medicamentos. Mas eu também sigo nesta mesma linha dos colegas com relação a essas doações, colega Marcos, e colocaste muito bem, colega Marcos, porque certamente, se for para todos, que seja feito um complexo lá e que seja atendido todos os despachantes, aí sim, aí nós estaremos fazendo justiça. Então, sigo nesta mesma linha, realmente uma sugestão que é muito viável, colega Marcos, e nós estaremos fazendo justiça aqui no nosso município. Então, também comungo com esta mesma ideia. E, para finalizar, senhor presidente, ontem eu recebi uma mensagem de uma moradora lá do Municipal. No ano que passou, eu fiz um pedido de providências, colega Vanessa, para que, principalmente a Secretaria de Obras, fizesse a limpeza lá do rio Uruguaizinho, que passa lá em paralelo à Municipal, colega Douglas. Mas, infelizmente, dentre tantas obras e situações que a gente pede, que a gente ouve, dos moradores da nossa cidade, essa é mais uma das situações que a Secretaria de Obras, principalmente, não voltou mais lá depois da posse do atual prefeito. Então, nós precisamos acordar para o mundo, senhor presidente. Já se passaram 2 anos e ainda não deu para fazer a limpeza lá naquele riacho lá, colega Rita. Que lá se cria animais peçonhentos, cobra, lagarto, todas as espécies. E as pessoas não querem muito, elas moram lá, quando não é poeira, é barro, elas não reclamam de muita coisa, elas só querem que limpe o riacho lá, colega Marcos, para ter um pouco mais de dignidade. É só isso que as pessoas pedem. Mas aí, a resposta que se tem da Secretaria de Obras é que as máquinas não entram lá, colega Marcos. Mas aí eu não entendo que há 3 anos entravam e agora não entram mais. Então, nós precisamos rever esses conceitos que estão sendo adotados aqui pela atual administração, principalmente pela Secretaria de Obras, que é onde mais chega as reclamações aqui para o nosso gabinete, porque as pessoas estão vivendo indignas lá no bairro por não ter uma assistência, um olhar mais sensível dessas pessoas que estão à frente dessa secretaria. Muito obrigado, senhor. Mas agora temos 2 responsáveis pela pasta, talvez a coisa ande de forma mais correta lá, vereador André.
nas pessoais, vereador Oswaldo. Presidente, me é imperioso lembrar aos meus colegas vereadores, especialmente aqueles que são da base do governo, que esse projeto que está na administração elegeu-se com algumas propostas sem pé nem cabeça. Uma delas, vereadora Rita, era a entrega de medicamentos por motoboy. Igual PDX. Ligava, dava o endereço, meia horinha, pipi na frente de casa, chegou o remédio. Um negócio absurdo, sem pé nem cabeça. Eu não sei o que é pior, se é quem promete ou se é quem acredita. E não foi só essa, foram outras tantas que foram feitas para eleger o governo que está aí. Mas na hora do oba-oba, de botar o bloco na rua e vamos lá, aí as pessoas, Mauro, falam que elas sabem que podem fazer o que não pode fazer com a maior naturalidade. Aí foi retirado as farmácias dos postos dos bairros, de um governo onde se dizia o seguinte, e lembro muito bem dessa frase porque ela era uma frase de efeito: posso não conhecer nenhum país da Europa, mas conheço 54 bairros de Vacaria. Pois foi lá e tirou a farmácia dos 54 bairros de Vacaria. É maravilhoso, Marcos. Sabe? E agora está aí. Vamos botar a farmácia lá no postão, concentrado, porque ali nós vamos ter o controle sobre o que entra e o que sai de remédio, não vai faltar remédio nenhum. E eu, como todos que estão aqui, já recebemos no gabinete, no mínimo uma pessoa, que não tem condições de se deslocar, ou seja, pela distância, por dificuldade financeira, ou por dificuldades causadas pela própria doença, que carece do medicamento para ser tratada, e não, se quer buscar teu remédio, tem que ir até lá no postão. Então, tudo aquilo que se prometeu na campanha não se executa. E retirar as farmácias, já foi proposto aqui pela colega Rita, a questão de uma farmácia móvel, onde, por uma resolução do Conselho Federal dos Farmacêuticos, e acredito que até em lei isso já esteja, precisa-se, por óbvio, ter o acompanhamento de um farmacêutico para fazer a distribuição dos remédios. Mas já que se é, e de fato acaba se tornando moroso ter um farmacêutico por cada unidade, então que se tenha a farmácia móvel se fazendo essa rotatividade com dias marcados para as pessoas poderem ir buscar os seus remédios. Que se tenha uma, duas, enfim, que se equalize esse problema. Agora nós vivemos numa cidade onde, e recebi hoje de tarde, por coincidência no gabinete, um senhor que precisa tomar 5 tipos de medicamentos diferentes, que cuida de um irmão, ele com 74, cuida de um irmão com 79 anos de idade, que está acamado, e esses remédios não estão disponíveis. E se não tomar esses remédios, a saúde dele vai se agravando cada vez mais, porque tem um quadro bastante avançado de diabetes e de artrose. Se não me engano, é esse o nome. Então a situação que está aí é essa. Mas eu tenho que lembrar, porque nós estamos na véspera de um ano eleitoral, onde essas coisas costumam cair no esquecimento das pessoas. Foi prometido, elegeram-se em cima disso, falaram para as pessoas, e reitero aqui, porque a gente só melhora a política melhorando aquilo que o político fala, mas da forma que o povo também se comporta. A melhoria na política é uma relação de 2 polos, ela não acontece sozinha. Existem certas coisas que são colocadas em campanha eleitoral que nem Jesus Cristo, se voltasse para a Terra, era capaz de fazer. Ainda mais com toda a legislação administrativa que nós temos. Uma delas é essa. É só ligar para lá que o motoboy vai trazer o remédio na casa. Isso foi dito na rádio, com ar de seriedade, assim, professoral. Foi dito. Então a gente precisa lembrar dessas coisas, porque, sabe, ser governo tem lá suas vantagens e tudo mais, mas tem que ser governo também na hora de vir aqui explicar o porquê que você não saiu. Porque não saiu, todo mundo sabe, tem que explicar o porquê que foi prometido. Se era por desconhecimento de como funcionava a administração pública ou se era por má fé mesmo. Porque a situação é esta, as pessoas precisam se retirar das suas casas, às vezes muito distantes, nos bairros da cidade, para ter que ir até um posto médico, para o postão, e chegando ali não tem os remédios que elas precisam tomar. Isso é grave. Isso é não tratar as pessoas com a devida dignidade. Então me soma a reclamação que foi feita pelo meu colega André, mas eu, por uma força dos fatos, eu precisei relembrar isso, né?
Foi retirada a farmácia, não se tem medicamento, mas era para vir um motoboy na porta da casa para trazer a caixinha de dipirona para as pessoas tomarem. Isso precisa ser lembrado. Obrigado, presidente. Certo, vereador. Consulta o plenário. Fazemos a leitura em bloco da pauta ou pode ser? Colega Helenise, pode fazer a leitura da pauta em bloco, por favor. Pois não. Estão na pauta de discussão do dia de hoje os seguintes projetos. Projeto de Lei Legislativo número 5/2019, de autoria do vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB, em segunda discussão. Autoriza e regula o pagamento de impostos de transmissão intervivos, o ITBI, a qualquer título de bens imóveis e de direitos reais, a eles relativos, de forma parcelada. O projeto visa parcelar o ITBI, beneficiando o cidadão que adquiriu o imóvel, aumentando a arrecadação do município, visto que, com a possibilidade do parcelamento, a procura pela regularização deve crescer. Projeto de Lei Legislativo número 06/2019, de autoria da vereadora Rita de Cássia Zamboni, do PSB, em segunda discussão. Institui o Programa Municipal Nossa Escola, Nosso Futuro, no município de Vacaria. A proposta tem por finalidade aproximar a sociedade do âmbito escolar e também dispor de uma ferramenta para constantes melhorias físicas na estrutura das escolas, refletindo diretamente na qualidade do ensino e na educação como um todo. Terceiro projeto da pauta de discussão é o projeto executivo número 05/2019, que está em segunda discussão. Este projeto desafeta do imóvel matriculado sob o número 29.222. Esta desafetação é de uma área de 3.008,52 metros quadrados, de uma área total de 3.434 metros quadrados, no loteamento Mutirão, no bairro São José. A desafetação destina-se à produção de lotes urbanizados que serão destinados à construção de casas populares. Neste mesmo sentido está o projeto de lei executivo 06/2019, em segunda discussão, desafetando da destinação o imóvel matriculado sob o número 27.838. Trata-se de uma área de 528 metros quadrados. Esta área é de uso institucional e localiza-se no loteamento ou no bairro Imperial. A intenção é dar a ele a mesma destinação do projeto anterior, ou seja, a produção de lotes urbanizados que serão destinados à construção de casas populares, moradias de interesse social. Também temos o projeto de lei executivo número 07/2019, em segunda discussão, que desafeta o imóvel matriculado sob o número 27.840. Trata-se de uma área total de 2.362 metros quadrados e o projeto desafeta 1.023 metros quadrados desta área institucional existente no bairro Imperial com a mesma finalidade: produção de lotes urbanizados destinados à construção de casas populares. Estes os projetos na pauta de discussão da sessão ordinária de hoje, presidente. Pelo fato já de estar em segunda discussão, os projetos, os vereadores autores se sintam à vontade para se manifestar no espaço de liderança ou explicações pessoais, já que já defenderam seus projetos ontem. Liderança de oposição, vereador Fernando. Abro mão. Líder do PT, vereadora Selmari. Senhor presidente, demais, só quero fazer algumas pequenas considerações, Rita, a respeito do projeto que você propõe. Quando a gente fala em recursos públicos, né, quando nós estamos falando tanto de recursos federais, recursos estaduais, recursos municipais para a educação, nós sabemos e temos, né, temos conhecimento que o orçamento ele é
né? Ele dá conta de muitas atividades, né, que a educação precisa fazer. Apenas eu também quero trazer algumas questões, né, da responsabilidade que você tira do poder público em manter a instituição chamada escola. Escola, saúde são prioridade de qualquer governo. Educação, saúde são prioridade de qualquer governo. Penso, claro, que tem as suas, tem as suas partes, as suas partes que a gente considera, né, tem o seu lado bom, mas eu acho que sempre que a gente pensar em tirar responsabilidades que têm que serem mantidas pelo poder público, né, com o dinheiro que a população paga, os seus impostos, nós estamos abrindo caminhos, abrindo brechas para que outros, ocupem esses espaços. Penso que nós, enquanto sociedade, o que nós precisamos fazer e propor é a gente exigir que o poder público cumpra com as suas prioridades, que o poder público cumpra com as suas obrigações. Porque manter escolas é responsabilidade do poder público, é responsabilidade com o dinheiro que é arrecadado, né? É responsabilidade com o plano de educação que cada município, que cada estado, que cada ente tem. Então, também deixo aqui nessa questão para que a gente possa pensar. Se nós começar a tirar as responsabilidades do poder público, o que vai sobrar para o poder público dar conta? Se dá saúde, ele não dá conta. Se dá educação, ele não dá conta, ele vai dar conta de quê mesmo? Para onde que vai ir os recursos públicos que são arrecadados? Então, só para trazer essas questões aqui, ainda não tenho, Rita, a minha posição a respeito deste projeto. Claro que quando você propôs ele, com certeza foi pensando uma iniciativa, uma alternativa, para que se possa resolver as situações que as escolas estão. Escutando os noticiários essa semana, um absurdo, lamentável, a situação que escolas estaduais se encontram, e muitas não é por falta de recursos que não foram buscados junto à iniciativa privada, mas sim pela incompetência de terem dado conta destes projetos, para que amanhã, quando os alunos chegarem, as escolas tenham condições mínimas, gente. Condições mínimas. As escolas públicas, hoje, elas não estão dando conta do espaço e da estrutura que elas teriam que ter para receber os seus alunos. Vocês devem ter acompanhado também, pelos noticiários, o estado de escolas, que se encontram, as escolas da rede pública. Então, trago aqui essas questões para que realmente a gente possa começar a pensar sobre isso. O nosso papel de pessoas que estão aqui, para nós estarmos pensando e fomentando, para que o poder público ele cumpra, sim, com as suas responsabilidades. Muito obrigada. Liderança do PTB, vereador Marcos. Presidente, só vou usar o espaço para cumprimentar esse grande tradicionalista, ex-patrão dos Cavaleiros do 5º Distrito. O colega Adelar é um voluntário, está sempre ajudando o tradicionalismo, é um tradicionalista do Paixão Cortes, está sempre envolvido com... os Cavaleiros do 5º, diz que é o braço direito, como é que é, Adelar? É o amparo dos vacarianos a cavalo. E os vacarianos a cavalo, junto com os Cavaleiros do 5º Distrito, prestam um excelente serviço para manter e cultivar a nossa tradição. Então, deixo aqui meu fraterno abraço ao nosso colega Adelar. Com certeza, sempre bem-vindo à casa, aí, nosso amigo Adelar. Aí. Liderança do PDT, vereador Graziatin. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Liderança do PP, vereador Marcelo. Abro mão.
Liderança do PSB, vereador Osvaldo. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Nas explicações pessoais, vereadora Rita. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, esse projeto, esse programa, ele veio, a gente procurou adaptar ele a nível de município, já existe a nível de estado. Também concordo contigo que educação e saúde é dever do Estado, mas essa parceria, ela vem no sentido de aliviar o penar das escolas sem muro, das escolas, de tudo que está em falta. A colega Vanessa nos relatou que caiu o muro da escola, onde as filhas dela vão iniciar o ano amanhã. Então, assim, é numa tentativa de aliviar o penar, de poder, então, aquela empresa que tem o poder aquisitivo para isso e queira ajudar a escola. É no sentido de aliviar o penar. Então, a nível de Estado, nós temos aqui o muro da Escola do Jardim América, que foi feito através de parceria, e o fechamento da quadra do Irmão Getúlio. Então, no Estado se chama Escola Melhor, Sociedade Melhor. No município vai se chamar Nossa Escola, Nosso Futuro. Então, é na tentativa de aliviar o penar, porque a gente sabe que o poder público gosta de jogar o compromisso para a comunidade, como é o caso aqui em Vacaria dos Cães, que eles repassam aqueles 12 mil para a ONG, jogam toda a responsabilidade para a ONG, e que lá o meio ambiente, tu liga, não atende, ninguém se responsabiliza por nada. A gente sabe que o poder público gosta de jogar a responsabilidade na comunidade, mas essa lida agora, esse programa, é na tentativa de aliviar o penar das escolas. Sem mais, obrigado. Mais algum colega que fazer uso da palavra? Seguimos, então. A ordem do dia também, se discutimos em bloco ou lemos os projetos individualmente? Por favor, Helenise, pode ler os projetos da ordem do dia em bloco, por favor. Pois não, na ordem do dia nós temos os seguintes projetos para serem votados na tarde de hoje. O projeto de lei executivo número 192/2018 com parecer, que revoga a lei número 176 de 1953. A revogação desta lei se faz necessária, uma vez que existe uma outra lei que, desde que foi publicada, no ano de 2010, tornou a anterior sem efeito. Temos também o projeto de lei legislativo número 08/2019, de autoria da presidência com parecer, que revoga o artigo 9º e seus parágrafos da lei 4.126/2017. A referida revogação atende orientação técnica do IGAN, uma vez que o artigo 9º e seus parágrafos são inconstitucionais. Indicação de número 03/2019, de autoria do vereador André Rokoski, do MDB, com parecer, sugere ao Poder Executivo Municipal que o serviço nas estradas do interior sejam realizados por empresas terceirizadas. Indicação de número 05/2019, de autoria da vereadora Selmari da Silva, do PT, com parecer, que seja construído um parque infantil no bairro São João. Eram estes os projetos e indicações da ordem do dia. Com a palavra, os autores das indicações. Vereador André, o senhor tem 5 minutos. Muito obrigado, presidente Douglas. Gostaria já de pedir a compreensão dos colegas e que votem favoravelmente a essa nossa indicação, meus colegas. Eu estive hoje quase que o dia todo lá na localidade da Fazenda Estrela, lá na Capela de Fátima, colega Douglas. E nós pudemos constatar lá que as máquinas da prefeitura, colega Selmari, não chegam até aquela localidade. Essa é uma constatação que nós tivemos lá, colega Douglas, que nesta atual administração as máquinas da prefeitura não chegaram até lá. O desenvolvimento tão sonhado por todos, os colega Marcos, não chegou até a localidade de Fátima, não. Então, nós propusemos essa indicação, colega Douglas, porque nós sabemos a grande extensão
que nós temos de estradas não pavimentadas no interior do nosso município, que ultrapassam, eu acho que, os 1.000 quilômetros, né, colega Douglas? Então, nós sabemos que para o município, para a nossa Secretaria de Obras, que carece de maquinários por muitas vezes, e também uma falta de gestão das pessoas que estão à frente daquela secretaria, as pessoas ficam desatendidas, principalmente nessas capelas mais longínquas, colega Douglas. Então, essa nossa indicação vem no sentido de que se terceirize esse trabalho do interior do nosso município e que, por outro lado, o nosso município contará com mais esse pessoal para atender as demandas aqui do perímetro urbano. E com essa indicação, nesse sentido de terceirizarmos, de uma forma, colega Douglas, transparente, principalmente de uma forma transparente, fazermos esse chamamento, fazermos estas licitações que nós sabemos, colega Selmari e colega Aldo, que por muitas vezes dá brecha para as principais corrupções do nosso país, nós sabemos que vem nessas grandes licitações, mas se nós fizermos de uma forma transparente, colega Douglas, nós conseguiremos atender essas pessoas. E nós sabemos a importância que tem o pequeno produtor, que tem o produtor rural aqui para o nosso município, o desenvolvimento que eles trazem para a nossa comunidade, nós sabemos a importância que tem. Então, nós não podemos deixar desassistidos essas pessoas lá do interior do nosso município. E é por isso que nós fizemos essa indicação, porque já fazem mais de 2 anos, colega Douglas, que essa administração está à frente, e aqui eu conversava lá com o Daltro, e ele nos passava que, quando Vossa Excelência estava à frente da secretaria, eles eram atendidos na medida do possível lá, colega Douglas, mas infelizmente se passaram 2 anos já da atual administração e eles não voltaram até lá. E as aulas estão para se iniciar amanhã, se não me falha a memória, né, colega Selmari? E algumas estradas lá não vai entrar, a van escolar não vai passar. Não vai passar porque nós estivemos lá, nós constatamos, colega Douglas, não entra a van escolar em determinadas estradas lá da Fazenda Estrela. Isso que nós não estamos falando aqui, lá da Fazenda da Ramada, não estamos falando aqui onde eu fui com o nosso amigo Daniel Bofinho, fui ali na Fazenda Lagoão, que ele também tem a propriedade, e daqui a poucos dias começará a colheita do soja, do milho, e ali também não passa um caminhão pesado. Então, tudo isso é para nós refletirmos, principalmente para que o Executivo, através da sua Secretaria de Obras, comece a executar esses trabalhos, e se a Secretaria não consegue realizar esse trabalho, se terceirize esse serviço para dar condições dessas pessoas terem um pingo também de dignidade e poderem escoar as suas produções, colega Douglas. Como nós, certamente, colegas, nós aprovaremos daqui a alguns dias 7 milhões para nós fazermos a pavimentação aqui no nosso município. E eu penso da seguinte forma, as pessoas não querem nem saber se a pavimentação será feita por recursos próprios ou se é através de um empréstimo. Elas querem que o seu problema seja resolvido. E não é diferente das pessoas lá do interior. Elas não querem saber se o serviço será feito pela prefeitura ou por uma empresa terceirizada. Elas querem ter uma estrada decente, que é a única coisa que as pessoas do interior nos pedem. É ter uma estrada de qualidade para ter um pouco mais de dignidade também. Obrigado. Com certeza, vereador André. Inclusive, fui crítica por muitas vezes aqui do atual secretário de Obras, que vai cuidar do serviço do interior, quando por vezes assumiu a cadeira, neste mandato também, foi vereadores por 12 anos nessa casa, quando falei que faltava gestão, porque funcionários competentes a secretaria tem sim, quando se faz uma boa gestão, o trabalho sim, confesso isso, Vossa Excelência e os demais colegas são testemunha das nossas caminhadas no interior, sempre falo que tudo a gente não conseguiu fazer, realmente falhas existiam, mas por se tratar quase 1.500 quilômetros, o secretário falou em 1.800, talvez eu tenha aumentado mais os 300 quilômetros aí nesses 2 anos,
mas a gente tinha informação de 1.500 quilômetros de estrada de chão, e realmente, vereador André, não dá para se tratar o interior com cronograma. O interior se trata com necessidade. Conforme surge a necessidade, a Secretaria de Obras tem que atender. Essa história de eu fico um mês numa capela, um mês noutra, isso não funciona. Isso não funciona porque os problemas aparecem gradativamente e os problemas têm que ser atacados no momento em que surge. Então, realmente, querem criticar, critiquem, mas com justiça. Realmente, talvez com a ida agora de mais um secretário para fazer essa questão da cidade, as coisas realmente, o interior tendo uma atenção especial, e é bom que a gente fique muito atento a essa questão da terceirização, até porque, numa das falas aqui do Executivo, quando vieram pedir a aprovação do possível financiamento que será encaminhado à casa, um dos meios era a aquisição de novas máquinas. Então, que a gente tome muito cuidado, caso esse projeto da terceirização venha, para que se haja com muita transparência e também na aquisição dessas novas máquinas. Qual que será o destino das mesmas? E fica o recado. Cronograma no interior não funciona, e sim atacar o problema assim que ele surge, de acordo com sua necessidade. Pois não, vereador Oswaldo? Presidente, uma questão de ordem, colega Oswaldo. Eu só queria saber se a subprefeitura lá que eles iam fazer, ela não tem um maquinário? Como é que está isso? Se puderem me informar, eu agradeço. Sugiro a Vossa Excelência que faça o pedido de informação lá ao Executivo, vereador. Só para mim complementar, senhor presidente, uma questão que me chamou a atenção lá. Todos os proprietários, colegas, na grande maioria, fizeram o trabalho da roçada lá na Fazenda Estrela. Só que daí as pessoas fazem a sua parte e o poder público deixa a desejar. Então, realmente é muito triste, porque a gente vê que as pessoas se esforçam, mas o poder público, infelizmente, como na grande maioria das vezes, deixa a desejar e deixa de assistir as pessoas. Correto, vereador André. Autora da outra indicação, vereadora Selmari. Senhor presidente e demais, também essa indicação que eu fiz, ela é uma reivindicação das pessoas, dos moradores do bairro São João. Também eles colocaram para nós que falta a necessidade de ser construído um parquinho naquela região, para que as crianças possam terem um espaço para brincar, para que as crianças possam terem um espaço para terem lazer. E também, a semana passada, tivemos conversando com algumas mães e avós, né, que moram lá, que têm as crianças, que são atendidas também pelo PIM, e elas trouxeram esta preocupação, que é um bairro, que é uma região que não está sendo atendida. E também nesta mesma fala, a gente também, nós gostaríamos de estar lembrando aqui que as pessoas que moram nessa região que o André trouxe, que ele falou, Fátima e outras regiões próximas ali, o prefeito atual tinha também como promessa, Oswaldo, que você lembrou também de campanha, que lá seria instituída uma subprefeitura. Então, daí você pensa, as pessoas que moram naquela região lá, elas, em sua maioria, foram pessoas, cidadãs, eleitores, que confiaram o seu voto no atual prefeito. Aquela região lá, eles confiaram o seu voto no atual prefeito. Então, aí vocês pensem se tivesse sido o contrário, a situação que a região estaria enfrentando. Então, acho que para a gente sempre trazer isso, para lembrarmos que, quando as pessoas confiam o seu voto, elas têm, sim, que estarem fazendo as suas reivindicações. Porque, afinal, os distritos, eles fazem parte do município. E, a partir do instante que se promete que lá seria muito bem atendido, tanto estradas como outras situações, nós quase se correu o risco que a escola que tem lá, que atende a população, ela quase correu o risco de ser fechada. Então, acho que realmente temos que trazer aqui a seriedade com
o serviço público, a seriedade com o serviço que é prestado à população, a seriedade com o serviço que os entes públicos prometem para a população e que se sabe que muitas vezes não vão ser nem cumpridos e aqueles que têm correm o risco de ser extinguidos. Muito obrigada. E peço, né, que a gente possa estar também lutando pelo parque nessa região, porque as crianças também precisam ter espaços de lazer, precisam ter espaços de convivência, porque senão daqui mais um ano nós vamos estar, né, com o slogan vacaria tinha, vacaria era, e o que sobrou. Muito obrigada. Parabenizo os dois colegas pela indicação, inclusive, e parabenizo também a vereadora Selmari, depois de todo esse contexto dessa fala também do vereador André e do meu pronunciamento ao prefeito municipal, ao executivo, por reconhecer que alguns setores não estão funcionando, vereador Aldo, por alguns setores não estão funcionando e tentando, de alguma forma, também colocando novas pessoas para que tenham um melhor andamento. Isso também é sinal de que existe o compromisso, algumas escolhas realmente podem ter sido feitas de forma ou equivocada, ou talvez realmente as pessoas precisavam de uma melhor qualificação, de uma melhor composição, mas parabenizo o prefeito por tentar fazer com que as coisas voltem a funcionar em alguns setores. Liderança da oposição, vereador Fernando. Senhor presidente, me junto às palavras do vereador André, quanto ao serviço que deve ser, nesse momento, nesse governo terceirizado, se tiver como fazer isso nesse governo, porque o mesmo não dá conta, isso é uma realidade. Eu tenho mais contato com o pessoal ali do refugiado, do 5º distrito, por ir mais ali, e a reclamação, até cumprimento a Adelar também, a reclamação ela é comum, ela não é diferente do que outros lados aí. A gente foi também até São Pedro, há poucos dias atrás, numa via que mais acessível à festa, ao rodeio que teve lá, estava arrumada, na outra já não estava. Então, vê a disparidade da preocupação, né? É aparente, é sobre aparências, não é sobre necessidades. Então, vereador André, na verdade eu tenho que votar a favor de uma coisa que eu julgo não ser correta, mas que é a necessidade pública, se é que o senhor me entende. Por quê? Porque na última administração, como disse o presidente Douglas, não foi feito tudo, mas nem perto de tudo. Mas não foram 2, 3 anos de reclamação do Estrado do Interior. E não era assim de não passar as máquinas, mas de passar as máquinas e não agir. Por exemplo, lá na Santa Luzia, diz que esses dias passou uma motoniveladora lá. Foi e voltou. Mas na estrada, ela não agiu. É preocupante isso aí. Vários relatos. Alguns locais são arrumados, daí um trecho não é arrumado. Então, nesse momento, o que a gente precisa é de um remédio. E o remédio é esse, é terceirizar. Por mais que tenha 200 funcionários lá nas obras, tenham máquinas até mais do que no outro governo, porque do outro governo que se adquiriu algumas máquinas novas que estão aí, foi com recursos vindos de lá, ou iniciativas vindas do outro governo, e lá conseguia se fazer. A questão dos remédios, que o vereador Oswaldo relatou também, não é desse projeto, mas no frigir dos ovos culmina com isso também. Antes tinha 13 farmácias nos bairros e tinha remédio nas 13, nas 11, se eu não erro o número. Agora tem um local e não tem. É falta de gestão. Eu cumprimentava hoje a secretária de saúde e cumprimentava ela com louvor pela abertura que ela tem nos dado, né? Mas a gente passou 2 anos aí penando de não ter informações e de ter esses calotes informativos que foram o tal do motoboy, que foram o tal da facilidade, e as pessoas sofrendo. Então, parabenizo o vereador pela iniciativa e digo, sou contra essa iniciativa de terceirizar, tendo tanta gente para trabalhar e máquinas suficientes, e um governo anterior que deu um exemplo de como fazer, e agora esse atual que prometeu tanto, né, a partir de uma usina de asfalto, nem isso não conseguiu, agora estamos tendo que remediar. Também, o bairro São João,
pela última administração, é assistido com creche, com escola, com pavimentação em boa parte do bairro, né? Mas sempre não se faz tudo. E isso é uma coisa que falta lá, que é um parquinho para as crianças. Então, eu apoio essa iniciativa da vereadora Selmari. É uma comunidade bastante, em certos momentos, desassistida nessa parte social, então pode contar com o meu apoio. Era isso, senhor presidente. Liderança do PTB, vereador Marcos. Presidente Douglas, referente ao seu projeto, sou totalmente favorável. Também ao projeto de autoria da minha colega Selmari Etelvina Souza da Silva, sou extremamente favorável, até porque esses pequenos gestos, minha colega vereadora Selmari, parece tão pequeno um parquinho, mas para aquela comunidade, aquelas crianças, a mãe sair um pouquinho, a dar esse lazer, é muito importante. Mas quero me deter mais aqui no assunto e no projeto do meu colega André, o qual eu sou favorável, e vou lhe dizer o porquê, meu colega André. Eu tenho, como disse aqui o vereador Fernando, ele anda mais pelo refugiado, eu também, quase todos os dias. E a última vez que foi arrumado lá, meu colega vereador presidente Douglas, foi com uma moto niveladora e também com um rolo. E olha que isso já faz uns 2 meses, eu acho. Uns 2 meses, eu acho que faz, por aí. Mas o que eu quero dizer é que a estrada, quando ela é bem feita, ela se mantém. Olha que deu chuvas e sol, e a estrada, até a minha propriedade, onde eu vou quase todos os dias, a estrada está boa, se considerando como... Porque antigamente se passava só a patrola, dali 2 dias já estava... Agora não, ela se manteve lá. Mas assim, presidente, o que acontece? O senhor relatou aí que Vacaria tem uma média de 1.500 quilômetros de estrada de chão. 1.500 quilômetros dá quase para nós irmos daqui a São Paulo e voltar. Aonde o Estado, às vezes, não consegue fazer uma conservação, meu caro amigo Papado, de 50 quilômetros. Não consegue fazer, porque não tem recurso, não tem verba. E esse problema das obras, colega Oswaldo, é um problema crônico. Não vamos nos enganar aqui que é um problema só do governo do prefeito Amadeu. Isso foi um problema do prefeito Eloy, do prefeito Suzin, do prefeito Pegoraro, Palombini, Mesário, de todos os prefeitos que passaram. Eu fiz uma conversa com algumas pessoas mais antigas, porque essas pessoas têm a informação um pouco mais precisa. E eu perguntei para eles, quando começou a ser arquitetado essa questão de municipalizar alguns municípios que pertenciam à Vacaria, como é que foi pensado essa questão das estradas do interior? Várias respostas, umas vagas, mas umas que faz muito sentido. A que eu mais escutei é o seguinte: o município pequeno, e aí vamos citar Monte Alegre, Muitos Capões, Pinhal da Serra, Campestre, Esmeralda, são municípios que foram criados com as características para atender a área rural, porque a maioria dos moradores estão na área rural. Então, desde a concepção de maquinário, de você sair todo dia, fazer essas manutenções em estradas, é uma característica desses municípios. Mas aí eu fico me perguntando, Fazenda da Estrela dá 80 quilômetros daqui. Quando foi feito essas emancipações, isso não foi pensado, não foi visualizado que Esmeralda poderia atender muito melhor aquela comunidade do que nós? Fazenda, por outro lado, aqui vamos pegar, acho que é a Ramada, ali o Ituim, é isso? Muitos Capões que têm a característica de um município rural, presidente Douglas,
não atenderia melhor aquela comunidade? A última vez que eu fui a Monte Alegre, doutor Joaquim, o senhor que foi prefeito lá, eu gostaria de ter um depoimento do senhor, porque daí vamos ver a realidade. O senhor foi prefeito lá, pode nos dizer se eu estou divagando aqui em realidades. Mas a última vez que eu fui no município de Monte Alegre, dos Campos, eu andei em várias estradas de chão e todas muito boas. Porque o município tem essa característica. Vacaria é uma cidade de 70 mil habitantes, com 54 bairros, ela é totalmente espalhada e nós estamos com dificuldade. Presidente Douglas, se o senhor puder acrescentar a comunicação de liderança. Então, nós temos essa característica de ser uma cidade nos campos de cima da serra, onde ela tem, como dizia o nosso Olívio Dutra, meu colega André, se espraiado. E aí nós não conseguimos atender direito nem aqui na cidade e muito menos no interior. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E essa é uma discussão que, na minha humilde opinião, meu colega André, nós vamos ter que refazer. E acho que a MUCSER, em vez de ficar preocupada de construir sede para se tomarem cafezinho em reuniões com salas chique, deveria visualizar esses problemas pontuais que tem aqui na região. E volto a reafirmar Fazenda da Estrela. Uma comunidade lá jogada. E o culpado é só a Vacaria? Não é só a Vacaria, não. Nós temos que rever esse mapa aqui, essa questão regional. Na minha humilde opinião, meu presidente, nós deveríamos reavaliar algumas coisas. Colega Marcos, e só lembrando, uma questão de 10 segundinhos, que lá existe entre o meio da estrada alguns quilômetros que é do município de Esmeralda a competência de mantê-la, e está sempre em bom estado. Eu vou pelo desvio de Flores da Cunha, já tive o prazer de andar ali, colegas. E o desvio está sendo asfaltado, continua sendo asfaltado. Aí eu vejo alguns colegas dizer, cara, como é que Vacaria, vereador? Vacaria não consegue asfaltar dentro da cidade, os bairros? Colega Fernando, não conseguimos a demanda dentro da cidade. E vamos ficar nos enganando que vamos levar asfalto para o interior ou não conseguimos cuidar das estradas. Agora lá, o quantitativo de Flores da Cunha, vai lá ver o tamanho. O quantitativo de Caxias do Sul tem uma mega arrecadação, vai lá ver o tamanho da estrada do interior. E aí Vacaria ficou com mais de 1.500 quilômetros de estrada de chão. Nós temos que ter muito clareza para isso. E o pior, nós não podemos começar, às vezes, a achar culpado, que é A ou B, é o funcionalismo, essa administração, a administração que é o tempo, que não tem maquinário, que não conseguiu repor ou ter a contento o quantitativo de maquinário. Todas as justificativas são verdadeiras, mas é a solução para nós enfrentarmos esse problema de frente. Doutor Joaquim, gostaria de ouvir o senhor depois. Eu acho que uma das soluções seria nós sentarmos com os municípios que compõem a região dos Campos de Cima da Serra e rever esse mapa. Não é por Vacaria, não é antes que venha algum maldoso dizer que queremos se livrar de alguma comunidade. Muito pelo contrário. Nós queremos que essa comunidade seja atendida a contento lá. É dessa maneira, com seriedade. Se o município de Monte Alegre não pode atender melhor um trecho de Vacaria, por que não podemos passar para eles? Se a Fazenda da Estrela, se Esmeralda pode atender melhor, por que não pode ser atendido por Esmeralda? Então, nós temos que trazer essas soluções, ou pelo menos tentar tratar o assunto com uma certa seriedade. Vereador André, quando o senhor fala na questão de terceirizar a obras, o senhor sabe que quando eu comecei na política, e olha que já estou há alguns aninhos, já estou com barba branca, a gente pensava que eu era muito assim, não privatiza nada, tem que ser tudo feito pelo governo, e tu começa a entender que algumas coisas o governo não consegue fazer. O governo não consegue fazer, não consegue atender. Muitas coisas que estão acontecendo, um exemplo hoje no nosso país,
Tem alguns colegas que estão fazendo uma brincadeira comigo, eu sei disso, que não é de coração deles. A nível nacional, meu presidente, é que virou cabides de empregos e terceirizados para grupos. E o país não é feito de grupos, o país é uma nação aonde tem que dar retorno para a comunidade. Então, muitas coisas que estão lá sendo representadas hoje por grupos e não tem como fazer, tem que ser privatizado. Vou dar um exemplo claro aqui. CRT, telefonia. O Rio Grande do Sul ia ter condições, o Estado quebrado está cuidando de telefone, mas não tinha um celular aqui no Rio Grande do Sul. Então, tem situações que nós temos que olhar com a seriedade e visualizar. Nem tudo pode ser privatizado, mas muitas coisas podem ser. E é por esse motivo que o voto do vereador Marcos Lima é favorável ao seu projeto, meu colega e querido vereador André Luiz Rokoski. Só uma curiosidade até aqui, enquanto a vossa fala, vereador, estávamos dando uma olhada aqui, Vacaria hoje tem 2.124.000 e lá vai pedrada de quilômetros quadrados de área. Para que se faça uma comparação, São Paulo tem 1,5 milhão, Porto Alegre 496 mil. Então, concordo com Vossa Excelência na fala, e antes que, lembrou muito bem, antes que algum falador venha aí dizer que Vacaria quer se livrar do nosso interior, que muito produz e é muito valoroso, inclusive a Fazenda da Estrela tem vários, um grande produtor de pequenos frutos também lá, a Capela de Fátima. Realmente é interessante que esse mapa seja revisto, me corrija a professora Selmari se estiver errado, mas inclusive alguns alunos da Fazenda da Estrela, né, estudam, acho que alguns moradores estudam em Esmeralda, acho. Então, assim, acho que nada mais justo que se faça, já que se fala tanto em Amuxer, se fala tanto em essa parceria aqui, que realmente isso seja feito. E, vereador André, realmente vou te falar uma coisa agora aqui, está aqui o colega Éder, que é conhecedor da realidade também. Acho que é a primeira vez nos últimos 15, 20 anos que Esmeralda faz aquele trecho, porque Vacaria sempre fez, porque Esmeralda também sempre deixou a desejar, pelo fato de sempre dizer que aquele trecho quem utilizava mais era o município de Vacaria. Mas parabenizar eles por depois de 10 anos, 10, 12 anos, estarem fazendo um trecho de 7 quilômetros que atravessa o município de Vacaria. Liderança do PDT, vereador Graziotin. Liderança do MDB, vereador Joaquim. Senhor presidente, prezados colegas, eu gostaria só de sugerir ao colega Marcos que ele tem que ir até a Assembleia Legislativa do Estado, na comissão lá municipalista, para ver da situação, como é que pode ser feito para regularizar essas terras. Porque, segundo a informação que eu tive quando eu estive lá, só pequenas áreas é que não precisam de uma aprovação da população. Senão, o resto é tudo via plebiscito. E como o plebiscito agora ficou muito difícil, porque é toda a população de Vacaria que teria que votar, então eu sugiro que, na primeira oportunidade que tiver, vá até a comissão lá da Assembleia, que vai ter todas essas informações. Se realmente for assim, via plebiscito, e que o plebiscito tenha que ser de toda a população, não vai dar, e não é obrigatório o voto, como já aconteceu lá em Florianópolis, onde a grande maioria da população daquele bairro queria se emancipar e não deu o quórum suficiente e ele continua pertencente à capital, que é Florianópolis. Então, por essa razão, eu sugiro que vá até essa comissão para saber se realmente pode ser feito que não for por via plebiscito, porque, senão, a legislação federal vai dizer são os quase 50 mil habitantes de Vacaria e os habitantes do município que está recebendo. Se já não forem votar 50%, já está inviabilizado. Doutor Joaquim, se o senhor me permite, eu vou refazer minha pergunta para o senhor, até porque nessa aula de Constituição eu fui na formação de municípios. Sei que tem que haver, escutar ambos, o que vai se desmembrar e o que vai ser membrado, se aceita. Mas a minha curiosidade seria
no sentido como o senhor foi prefeito, até o senhor foi no primeiro, não foi, doutor Joaquim? Se não me engano, foi o primeiro mandato. A característica do município de Monte Alegre, ela não é rural? As suas demandas maiores é a questão rural? Realmente, quando esses municípios se emanciparam, eles não tinham uma sede um pouquinho maior. Todas as sedes eram pequenas, com exceção de Esmeralda e de IP, que eram um pouco maiores, os demais... Então, na sede, né, que nem o Monte Alegre, não tinha 5% dos moradores, e assim os outros também, tudo de 20% a menos. Então, e como o município é essencialmente agrícola, o que precisa? Estradas. Tendo estrada boa, tem escoamento da produção. Tendo escoamento, tem progresso. Tendo progresso, o município vai para frente. Muito obrigado. Liderança do PP, vereador Marcelo. Senhor presidente, quero me colocar favorável aos dois projetos e fazer também um pouquinho sobre a fala da questão da terceirização, e incluindo já a questão das estradas do interior. Eu sou também nesse ponto suspeito de falar, porque essa questão da terceirização eu sou um dos defensores, e inclusive acredito que o Estado, quando a gente fala em Estado, são os governos municipais, estadual e federal, tem que realmente fiscalizar. As grandes execuções têm que ficar com os profissionais, quem são os especialistas das devidas áreas. E o governo tem que cuidar basicamente da saúde, da segurança e da educação. E todo o restante que puder ser terceirizado, sim, tem que terceirizar, porque a gente entende que nós teremos uma efetivação do trabalho com uma conclusão mais proativa, e não querendo dizer que os nossos colaboradores do município não consigo fazer, não é isso, mas é que nós teremos essa resolução melhor por ter também uma melhor qualidade de equipamento, uma melhor qualidade de gestão, e isso envolve que a cargo da terceirização fica mais, eu digo, mais adequado. E pegando um pouquinho da fala do colega Marcos, eu também concordo que nós teríamos que rever essa questão dessa distribuição de terra, esse zoneamento, porque algumas pessoas de Esmeralda mesmo, vamos começar por ali, eles não entendem até hoje, e o próprio prefeito atual, nós em conversas informais, como que a Fazenda Estrela não ficou vinculada à Esmeralda. E é uma pergunta que eu acho que poucos vão conseguir responder com clareza, porque ela está muito mais próximo da sede de Esmeralda do que de Vacaria. Nós precisamos sim fazer esse movimento, eu acho ele interessante, concordo com o colega Marcos, e temos que avaliar as possibilidades. E como disse o colega Dr. Joaquim, daqui a pouco verificar na Assembleia, o como criar esse movimento e o como fazer. Também é importante ressaltar, entre uma das falas, que muita gente escuta como é que na Serra todo o interior dos municípios são asfaltados. Tu pega Flores da Cunha asfaltado, Farroupilha asfaltado, Carlos Barbosa asfaltado, São Marcos asfaltado, e Vacaria, que a gente quase não tem ainda o asfalto completo dentro da sede, dentro do município, o que falar no interior. Mas olha o interior de Vacaria comparado com o interior dessas cidades da Serra. Colega Enquanto Marcelo, a gente está falando de 1.500 quilômetros aqui, 1.600 quilômetros, nós falamos lá de 200, de 300, de 400 e 500 quando muito. É mais fácil. Onde que nós temos uma, digamos, uma extensão menor. Como o colega presidente falou também, olha a extensão quadrada de Vacaria, praticamente é uma São Paulo da vida. Colega Marcelo, se o senhor me permitir 10 segundos só para contribuir. Pode. E já falo para o vereador Fernando também, que está ao meu lado aqui. O senhor veja bem, naquela época pode ser que as características até foi escutado, porque Fazenda da Estrela teve vereador aqui nessa casa. Não é daqui, mas na Câmara de Vereadores.
E a população, de repente, com medo de sair de Vacaria, que era o centro maior e tinha mais poder aquisitivo, ficar desguarnecida, ela entendeu, de repente, permanecer para Vacaria. Mas na evolução do tempo agora, que as coisas, na prática, não foi isso. Era mais negócio para eles, eles teriam um atendimento muito melhor lá se tivesse ficado com Esmeralda, só para contribuir. Sem dúvida, até porque, como nós estávamos falando, a sede da Fazenda Estrela para Esmeralda é 20 km, para Vacaria é 80. Precisa uma emergência na saúde, pegar um remédio, é tudo mais próximo. É mais fácil também para eles. Então não é, e foi bem falado pelos colegas, que não é desprezar, não é não querer que a comunidade fique pertencendo a nós, mas é também pensar na melhor qualidade de vida daquela comunidade. É onde que ela vai ter uma melhor assistência quando for necessário. Então esse é um pensamento, não é agora que a gente vai definir alguma coisa, mas é um pensamento e são discussões que nós vamos ter que levar para mais alguns dias, mais para frente, e não podemos esquecer, sim, desse debate, porque esse é um debate importante e eu acredito, para finalizar, presidente, que ele vem colaborar não só com Vacaria, é um pensamento regional e colabora com a região e pensando também nessas comunidades que estão afastadas da sede do município. Liderança do PSB, vereador Osvaldo. Existem alguns erros crassos que se cometem e que acabam por expor e agravar algumas situações. Eu escutei atentamente a fala dos colegas, todas muito bem colocadas a respeito dessa questão de divisão territorial, mas existe uma questão, presidente, que, salvo engano, ninguém citou. A atual administração licitou R$ 2.300.000 em horas máquinas. Valor esse, que o senhor tem mais experiência na área de obras do que eu, se fosse contratado diretamente para combustível do maquinário já disponível, faria um serviço ainda maior. Então, só a título de contribuição com o debate, nós temos que lembrar que o município de Vacaria tem licitado R$ 2.300.000 de horas máquinas para execução de serviços na cidade e no interior. Eu lembro até que quando foi feita essa licitação, surgiram das mais variadas teorias da conspiração possíveis, mas, a despeito delas, o fato é que a licitação está feita e de que se tem um valor que foi empregado ou que não seja empregado, está programado para ser despendido conforme o uso. R$ 2.300.000. É um valor muito alto, valor considerável no orçamento do município, né, que a gente sabe que, embora o município tenha um orçamento hoje na casa de 180 milhões, aquilo que fica livre para investimento não chega a 20% disso. E um valor de R$ 2.300.000 é um valor muito alto nesse contexto. Então é importante a gente lembrar também, para crescer no debate, nessa questão de horas máquinas, lembrando que essas horas máquinas, por óbvio, foram terceirizadas. Foi aberta uma licitação, a empresa se credenciou e ganhou o certame de, me desculpe a redundância, mas é um valor muito expressivo, são R$ 2.300.000. Acredito que é tema para as comissões pertinentes buscar e averiguar com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Gestão e Finanças, qual é a finalidade desses valores. Se foram utilizados, se não foram utilizados, onde e como, para que a gente tenha também o melhor panorama dessa situação. Só aproveitando sua fala, se eu não me engano, tem entrevista, um dos secretários falou que foi investido 280 mil desse valor com relação a alguns serviços que foram prestados aí no ano que passou. Liderança do PSB, vereadora Vanessa. Algum colega queira se manifestar? Vereador Mauro, 5 minutos. Senhor presidente, só para agregar um pouco mais ao debate dos colegas, a qual estavam todos inteligentemente com seus comentários a respeito da Fazenda Estrela, o importante é deixar registrado nos anais da casa que a Fazenda Estrela, inicialmente, ela pertencia, logo que Esmeralda foi emancipada de Vacaria, a Fazenda Estrela ela era distrito de Esmeralda. E, como o doutor Joaquim citou, através de plebiscito, a população optou melhor do que ela ficasse para o município de Vacaria. Então, é interessante, antes de nós debatermos, claro que entrou esse assunto na ordem do dia, essa pauta, mas é interessante nós ouvirmos principalmente a população que se faz presente e reside em Esmeralda, na Fazenda da Estrela, para ver qual que é a vontade deles, principalmente,
porque, claro, o plebiscito é justíssimo, mas eu acredito que nós, toda a população de Vacaria, não podia, de repente, opinar a respeito e decidir sobre a população que lá está na Fazenda da Estrela, né? Então, seria bem interessante, foi inteligente o debate do pessoal, uma pauta nova aberta, mas para deixar registrado, então, que inicialmente a Fazenda da Estrela pertencia a Esmeralda e, através do plebiscito, voltou para Vacaria. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Não havendo mais manifestações, o projeto de lei 192 está em processo de votação. Vereador Osvaldo. O projeto de lei 192 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo 008 de 2019 está em processo de votação. Vereador Marcos, Fernando, Aldo. Nós temos sem o controle no painel ali, senhor presidente, se puder. Nós sabemos. Vereador Fernando. O senhor vota, vereador Fernando? Eu estou tentando clicar aqui, mas não está rolando. O senhor vota favorável, vereador? Favorável. Favorável a contra. Agora entrou. Projeto legislativo 008 foi aprovado por unanimidade. Indicação 003 de 2019 está em processo de votação. Vereadora Seu Maria, vereador Mauro. A indicação 003 foi aprovada por unanimidade. Indicação 005 está em processo de votação. A indicação 005 foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos.